Essa segunda aula, como eu já expliquei previamente, vai abordar benefícios por incapacidade, é onde o auxílio acidente se encontra. A gente vai fazer algumas distinções aqui. A gente vai também falar sobre as diversas nomenclaturas que a gente tem, mas evitar juridiquês, evitar qualquer tipo de código como B31, B91, acho que isso atrapalha mais do que ajuda. E posteriormente nós teremos também a terceira aula. Todas essas três primeiras aulas, como eu já disse, vão ser traçando como se fosse um preâmbulo da Previdência Social, do que é que você tem que entender para você poder prosseguir com o auxílio acidente. Então vamos lá. Inicialmente é necessário que você entenda: benefício assistencial, benefício de prestação continuada, LOAS deficiente, tudo isso são nomes que são dados para um único benefício, que é um benefício da assistência social que é concedido pela Previdência. Esse benefício exige outros critérios: deficiência, pobreza. Esse benefício não está sendo abordado aqui. Ele não está entre os benefícios por incapacidade. Os benefícios por incapacidade são para os segurados do regime geral de previdência social, para os segurados do INSS. Como eu já falei antes, segurado especial, segurado empregado, empregado doméstico, avulso, enfim. Dentro dos benefícios por incapacidade, eu quero pontuar aqui, né, 4 principais benefícios. O auxílio-doença, que também tem o nome atualmente de auxílio por incapacidade temporária, a aposentadoria por invalidez, que também mudou de nome, né? Hoje é auxílio por incapacidade permanente. A gente tem também a aposentadoria valetudinária, ou ganho de invalidez, né? Que é aquela que tem um adicional de 25% dentro da aposentadoria por invalidez para quem precisa de terceiros para ajudar nas tarefas diárias. E o auxílio acidente. E eu quero pontuar aqui que o auxílio acidente, apesar de ele estar aqui incluído dentro dos benefícios por incapacidade, ele tem uma cobertura diferente. Ele é um benefício diferente. Por quê? Porque o auxílio acidente, o risco social que ele cobre é a sequela, a redução na capacidade do trabalho. E ele é um benefício vitalício e ele não vai substituir tua renda. E, portanto, ele não exige afastamento, como o auxílio-doença exige que tu esteja afastado para receber do INSS. Aposentadoria por invalidez exige que tu não possa trabalhar mais de nada para receber do INSS. A valetudinária da mesma forma. O auxílio acidente não. Ele, dentro dos benefícios por incapacidade, é o que eu acho mais interessante, é o que eu acho mais lucrativo e é também o que eu acho que menos se encaixa aqui dentro. Mas vamos lá. Antes de você saber o que é cada um desses benefícios, você tem que entender alguns conceitos que nós temos dentro da Previdência, né? Que é o conceito da carência, que é o número mínimo de contribuições que você precisa ter vertido para poder receber um benefício, seja benefício por incapacidade ou qualquer outro. Você tem que entender também o que é estar na qualidade segurada, principalmente quando a gente fala de auxílio acidente. Porque o auxílio acidente, ele não exige carência, então você só precisa estar na qualidade segurada. E período de graça. Por quê? Por que entender isso antes? Porque você tem que entender quando que um benefício vai ser concedido e quando que ele não poderia ser concedido, embora haja incapacidade, embora haja qualquer risco social a ser coberto. Então vamos lá. Carência. Número mínimo de contribuições que você precisa ter vertido para o INSS para ser coberto. Se você pega uma aposentadoria por idade, 15 anos o mínimo que você tem que ter contribuído. Se você pega um auxílio-doença, 12 meses que você tem que ter contribuído. Se você pega um auxílio-doença que decorreu de acidente, existe uma isenção de carência, e aí você não precisa ter contribuído. Então você tem que entender que a carência é esse número mínimo de contribuições e que em algumas situações, principalmente na situação acidentária, você vai ter a dispensa da carência, ou seja, você não vai precisar ter cumprido os 12 meses para tirar esse benefício. Seja um auxílio-doença que decorreu de acidente, uma aposentadoria por invalidez ou valetudinária que tenha decorrido de acidente, só por vir de acidente, você já não tem que cumprir a carência. A lógica aqui é que você entenda o que? Você tem um risco social, que é um acidente, e para cobrir esse risco, você não teria como colocar um número mínimo de contribuições, porque ele é imprevisível. Então ele acontece sem que você se planeje.
É por isso também que esses benefícios, eles não são chamados de benefícios não planejáveis. Por quê? Porque você não tem como se planejar para se aposentar por invalidez. A invalidez, ela é um advento que acontece na sua vida, e se essa invalidez tiver decorrido de acidente, você não precisa preencher a carência. Então, é interessante que você entenda que para você ganhar um benefício que seja acidentário, você só precisa de qualidade de segurado. O que é a qualidade de segurado? É estar trabalhando e contribuindo. Ah, mas eu trabalhei um dia, me acidentei hoje. Ah, mas você estava trabalhando? Estava com carteira assinada? Ah, mas não foi recolhida a primeira contribuição. Não importa. Como eu já expliquei na primeira aula, dentro do INSS, dentro da RGPS, é compulsório. Trabalhou, é segurado. Com exceção do facultativo que não trabalha. Então, estar na qualidade de segurado é ter feito uma contribuição. E por quanto tempo uma contribuição te mantém na qualidade de segurado? Por quanto tempo tu vai estar protegido tendo feito uma única contribuição? Por 12 meses. Isso se chama período de graça. O período de graça, ele é um período onde tu não faz contribuição para o INSS, mas tu ainda é coberto pelo INSS. E esse período, ele tem diversas especificações, e eu acho que aqui a gente vai perder um tempinho explicando cada uma delas. O período de graça, ele é inicialmente de 12 meses. Se tu fez uma contribuição, tu tem 12 meses de proteção, mesmo que tu não faça mais nenhuma. Esses 12 meses, eles são acrescidos de mais 12 meses se tu não estiver contribuindo por desemprego involuntário. O que é isso? Trabalhei um mês, o empregador me botou para fora. Não tirei nem seguro-desemprego, ele me botou para fora porque disse que, sei lá, estava precisando fazer corte. E eu não estou conseguindo achar outro emprego. Então eu ainda vou ter esse período de graça prorrogado por mais 12 meses. Esse período de graça ele pode ser estendido por mais 12 meses. Em que condição? Na condição onde você já fez 120 contribuições para a Previdência. Ou seja, você vem contribuindo há 10 anos. Então, tu ganha um tempinho a mais, né? Mostra-se que tu sempre quis estar protegido, que tu sempre exerceu atividade laboral. Então, eles te dão esse bônus, mais 12 meses. Acontece que, e isso é interessante que vocês entendam, esses 12 meses extra de período de graça devido a 120 contribuições, ele não exige que você tenha trabalhado essas 120 contribuições ininterruptas. Ele só exige que você não tenha perdido a qualidade de segurado durante esse período. Vejamos, a gente tem um cara que trabalhou 3 anos, passou 2 anos desempregado, 3 anos, 2 anos desempregado, 4 anos. Esse cara contribuiu 120 contribuições ininterruptas? Sim. Por quê? Porque entre esses primeiros 3 anos de trabalho dele e esse segundo, ele passou 2 anos desempregado, que foi 12 meses de período de graça, mais 12 meses de desemprego voluntário, certo? Então, é como se o período de graça, ele fosse uma cola que soma a tua qualidade de segurado e os teus períodos trabalhados e te mantém, né, protegido. Por fim, entendido o que é o período de graça, é necessário que você entenda também que você vai ter mais 1 mês e 15 dias. E por que isso, né? Aqui eu acho que já fica um pouco mais complexo, mas eu vou explicar também. Quando tu começa a trabalhar, tu trabalha em janeiro, e a tua contribuição só vai ser paga no dia 15 de março pelo teu empregador. Por quê? Porque o teu salário só é pago no mês seguinte. Então, se tu trabalha em janeiro, tu recebe em fevereiro, e o teu empregador, ele tem até o dia 15 do mês subsequente a fevereiro para fazer a contribuição. Então, o INSS, ele só tem como saber, né, que tu parou de trabalhar 1 mês e 15 dias depois que, de fato, tu parou de trabalhar. Então, com isso, a gente tem 36 meses de prorrogação de período de graça para diversas situações, 12 meses de graça desde que você tenha simplesmente parado de contribuir ou parado de receber benefício, 12 meses de graça se você estiver em desemprego involuntário, 12 meses de graça se você tiver contribuído mais de 120 contribuições, e 1 mês e 15 dias a mais para todos pelo atraso da informação
digamos assim, pelo déficit entre a, a contribuição, o vestimento da contribuição. Então, a gente tem 12 meses de período de graça, desde que você tenha parado de contribuir ou que você tenha parado de receber um benefício do INSS, mais 12 meses se você provar que está desempregado involuntariamente, ou seja, não tinha como estar pagando INSS, mais 12 meses se você tiver trabalhado até 120 meses sem perder a qualidade de segurado, e mais 1 mês e 15 dias. Esse 1 mês e 15 dias é para todo mundo, mas ele é mais complicado de entender, como eu já falei, e ele se dá devido ao atraso do INSS em saber quando você parou de contribuir. Então o INSS acaba te dando esse bônus de 1 mês e 15 dias. A título de exemplo, para contextualizar, fulano trabalhou por 10 anos na Grendene e ele parou de contribuir em janeiro, 1 de janeiro, não, ele saiu no dia 31 de dezembro de 2020. Ou seja, ele mantém a qualidade de segurado dele até quando? Até 31 de dezembro de 2021, pelos 12 meses, até 31 de dezembro de 2022, pelos 12 meses mais desemprego voluntário, até 31 de dezembro de 2023, pelos 12 meses mais desemprego voluntário, mais 10 anos de interrupto de contribuição, e ele ainda ganha mais 1 mês e 15 dias do INSS grátis, devido ao atraso do INSS em perceber que ele não está mais contribuindo. Então isso manteria a qualidade de segurado dele, o cara que ficou desempregado em 31 de dezembro de 2020, até o dia 15 de fevereiro de 2024. Por que isso é tão importante, né? Isso é importante porque imagina que essa pessoa, ela saiu em 31 de dezembro de 2020 e sofreu um acidente em janeiro de 2022. Se você contar só os 12 primeiros meses, você não está coberto. E se esse acidente não foi em janeiro de 2022, mas foi em janeiro de 2023, 2024, você também não estaria coberto se contasse apenas o desemprego involuntário e os 12 meses iniciais. Então, se você não souber por quanto tempo a pessoa continua na qualidade de segurado devido ao período de graça, você não pode fazer uma análise adequada de se a pessoa poderia ou não tirar um benefício, ou incapacidade ou qualquer outro benefício. Então, pontuadas essas questões, a gente vai passar, né, a análise e a especificação de o que é cada um desses benefícios por incapacidade. O primeiro de todos é o auxílio doença. Vamos lá, a gente precisa ter 12 meses de carência, ou seja, nós temos que ter feito pelo menos 12 contribuições ao INSS. Exceções: doença grave, dispensa carência, e acidente. Aqui em acidente, a gente enquadra o que? Acidente de trabalho, acidente de percurso, doença ocupacional e acidente de qualquer natureza ou causa. O que é acidente de qualquer natureza ou causa? É basicamente dizer o quê? Qualquer acidente que não seja do trabalho, de percurso ou de doença ocupacional é um acidente de qualquer natureza ou causa. Se tu pegou um topão no meio da calçada, tropeçou, quebrou o joelho, acidente de qualquer natureza ou causa. Se tu caiu de moto tomando uma no final de semana, se tu jogando bola, fraturou a tíbia, se tu praticando um esporte, sei lá, jiu-jitsu, quebrou a clavícula, se tu ajeitando as telhas da tua casa, caiu e quebrou a bacia, tudo isso é um acidente de qualquer natureza ou causa. É um acidente que não tem relação com o trabalho. E entenda que o auxílio-doença, embora a gente esteja falando aqui de auxílio-doença, ele também tem as particularidades dele, né? Que é o quê? Que é o auxílio-doença de uma doença comum, sei lá, de uma pneumonia, e o auxílio-doença que decorre de um acidente. E também temos, assim, um auxílio-doença que pode ser concedido por uma doença grave, tipo câncer, certo? Então vamos lá, analisar 3 situações. A pessoa que teve uma pneumonia, a pessoa que teve câncer e a pessoa que teve um acidente de percurso. Todas elas podem ser cobertas pelo auxílio-doença, mas apenas a que decorre de doença grave e a que decorre de acidente é que vão estar isentas
né, de carência, de ter feito 12 contribuições. Dito isso, o que é o auxílio-doença? É uma cobertura que o INSS paga para o segurado que se afastou por mais de 15 dias da empresa. Ou seja, se você tem uma doença que te faz ficar mais de 15 dias afastado do trabalho, você vai solicitar o auxílio-doença do INSS e você vai receber do INSS e não do seu empregador. Isso é o auxílio-doença. O auxílio-doença ele é temporário. Ele é temporário porque você presume que essa doença ela vai passar. Quando essa doença não passa, quando essa doença evolui, quando essa doença deixa de ser uma incapacidade temporária e passa a ser uma incapacidade permanente, esse benefício deve ser concedido, convertido de auxílio-doença para auxílio aposentadoria por invalidez ou benefício por incapacidade permanente. Justamente porque é uma incapacidade temporária que virou uma incapacidade permanente. Ah, Matheus, mas eu estou incapaz, mas é só para o meu trabalho habitual e é definitivo. Certo. Aqui eu vou só explicar brevemente. Você trabalha como ajudante de produção, passa o dia em pé, teve uma fratura no pé e você não consegue trabalhar mais como ajudante de produção, mas você poderia trabalhar em outra função que não exigisse que você ficasse o dia inteiro em pé. Nesse caso, você tem uma incapacidade que ela é permanente, mas ela é parcial, é só para aquela atividade que tu exerce. Nesse tipo de situação, tu vai ficar recebendo auxílio-doença, que deixa de ser um auxílio-doença de curta duração, né? Antigamente a gente chamava isso de BILD, benefício por incapacidade de longa duração. E tu vai ficar recebendo isso até tu ser reabilitado para outra função, ou tu vai ficar recebendo isso até tu ficar bom. Se é que isso é possível. E aí é um questionamento que é muito válido. Então, tu recebe auxílio-doença, o tempo indeterminado, não chega a virar aposentadoria. Por quê? Porque tu poderia exercer outra função, mas hoje essa função não está disponível para ti. E nisso, a gente já entende o que? Os dois benefícios, né? Talvez mais cobiçados pelos advogados, o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Um que é temporário, ou é permanente, mas parcial, e outro que é definitivo e total para toda atividade laboral. É o cara que fica cego, o cara não vai conseguir exercer outra atividade, né? A tendência é que o cara que fica totalmente cego, ele tem uma capacidade total para toda e qualquer atividade e definitiva. Então, aqui tu entendeu o que é o auxílio-doença e o que é aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez, assim como o auxílio-doença, como ela decorre de um agravamento do auxílio-doença, ou ela vem de um auxílio-doença, ela é a conversão de um auxílio-doença, às vezes, ela também só exige 12 meses de contribuição. E ela vai ter as mesmas regras do auxílio-doença, onde tu não precisa desses 12 meses de carência se tu tiver uma doença grave ou se decorrer de acidente, seja qualquer tipo de acidente. Entendido isso, a gente tem também um tipo de aposentadoria por invalidez, que é a aposentadoria por grande invalidez, aposentadoria valetudinária, que é uma aposentadoria onde você precisa de um terceiro para cuidar de você. O cara que fica totalmente cego, ele precisa de um ajudante diário dentro de casa para estar situando ele, dando um remédio a ele, ajudando ele a lavar, a tomar banho, a trocar de roupa. E nesse sentido tem essa aposentadoria valetudinária. E aqui eu tenho, basicamente, ao meu ver, concluído a parte de benefício por incapacidade, apesar do auxílio acidente ser um benefício de incapacidade. Por quê? Porque, como eu tinha explicado antes, eu acho ele distinto desses outros. Porque o auxílio-doença ele cobre um risco que está acontecendo no momento, a incapacidade. A aposentadoria por invalidez também. A aposentadoria por valetudinária também, que é não trabalhar e nem ter como se cuidar dentro de casa. Mas o auxílio acidente, ele é uma indenização, ele te paga por uma sequela que tu teve lá atrás. E tu permanece trabalhando, tu permanece vivendo tua vida normal. Você acabou de receber agora gratuitamente um conteúdo que traz muito da prática e da doutrina atrelado. Coisa que você precisaria vivenciar bastante tempo atuando nessa área ou
dedicando-se a horas e horas de estudo a fio. A intenção aqui é que você pegue uma base do previdenciário para que você possa entender perfeitamente o que é o auxílio acidente e como lucrar a partir desse benefício. Então, segunda aula encerrada, vamos partir para a terceira. Vai ter muita coisa bacana para você aprender. Vem comigo para mais.